Mas é importante trazer também a reação brasileira, que foi rápida. Em nota, o governo afirmou que vai acionar os instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade contra essa nova taxação. O repórter Danilo Moliterno está lá em Brasília e vai conversar para a gente sobre essa mudança de postura do Palácio do Planalto, que até ontem estava muito cauteloso em usar a relação de reciprocidade. Mas agora, Danilo, a gente precisa entender o que mais diz o governo, como se coloca o governo brasileiro nessa discussão. Boa noite. Boa noite, Márcio, e a todos que estão conosco aqui no Prime Time. É uma nota do governo brasileiro que já estava preparada. A Secretaria de Comunicação Social aqui do Palácio do Planalto já esperava essa tarifa ser anunciada para, portanto, publicar essa resposta. Até por isso foi tão célere. E essa menção à lei de reciprocidade mostra também que é uma nota também política. Mas antes de chegar nessa menção à lei de reciprocidade, vale a gente destrinchar um pouquinho do que é essa nota. O governo brasileiro, então, como você menciona, rechaça essas tarifas que foram anunciadas pelos Estados Unidos. E aí, num segundo momento, volta a trazer aquela análise que é do governo brasileiro, mas também de outras nações atingidas, de que essa é uma taxa que é imposta basicamente para substituir aquelas tarifas que foram derrubadas pela Suprema Corte americana. E aí, o Palácio do Planalto indica que os Estados Unidos, faz uma crítica aos Estados Unidos, indicando que eles supostamente estão usando um tema que é bastante sensível, o trabalho forçado, para fazer essa substituição de tarifas. E aí, na sequência, a gente tem uma parcela mais técnica dessa resposta, que o governo brasileiro indica que, por meio do Ministério do Trabalho e Emprego, enviou uma resposta aos Estados Unidos, enviou informações, dados indicando que o Brasil é compromissado ao combate do trabalho forçado na sua economia e no consumo de mercadorias com origem em locais com trabalho forçado, e faz ali uma série de menções a compromissos internacionais. Indica que o Brasil é reconhecido pela Organização Internacional do Trabalho como um país compromissado com o combate ao trabalho forçado e, inclusive, indica que o Brasil é signatário de 66 convenções no âmbito dessa organização, enquanto os Estados Unidos, que estão impondo a tarifa, essa é a crítica do governo brasileiro, é signatário de apenas 10. E aí, no finalzinho dessa nota, a gente tem esse momento um pouco mais político, em que o governo brasileiro indica que vai à OMC, a Organização Mundial do Comércio, mas também que vai acionar a lei de reciprocidade que foi aprovada pelo Congresso Nacional, firmando a sua posição. Nos bastidores a gente sabe que o governo brasileiro está disposto a acionar essa lei, mas não deve levar à frente, mas que há uma avaliação de que é necessário firmar uma posição e indicar que o Brasil estaria disposto a acionar sim esse mecanismo. Agora, a gente volta a conversar com a Jussara Soares, até para entender como é que o governo brasileiro pode proceder com a decisão de usar a lei da reciprocidade. Olha, Márcio, o governo brasileiro vai ganhar tempo, até porque a decisão sobre a aplicação da lei de reciprocidade após a aplicação do tarifaço dos Estados Unidos, ele tem um processo que é longo. Então, no curto prazo, não vem uma decisão sobre a aplicação ou não. Só para você entender um pouco aqui, quais são as etapas. Quando o Brasil decidir, de fato, iniciar esse processo sobre a aplicação da lei de reciprocidade, que ainda não começou, precisa primeiro fazer uma análise interna desses setores atingidos, aí vai consultar os setores produtivos, tem uma avaliação técnica, tem um momento também para as consultas públicas e, por fim, vem a decisão presidencial. Portanto, Márcio, a avaliação de integrantes do governo é que uma eventual decisão sobre a aplicação ou não da lei da reciprocidade, que tem muita resistência dos setores produtivos, só deve ficar para depois das eleições. Não é nada imediato e lembrando que, inclusive dentro do governo, há muita resistência se a adoção da lei da reciprocidade ela é o melhor caminho. De todo modo, o Brasil, como você bem citou, pode começar essas análises e lá na frente decidir não aplicar. E aí, Márcio, aqui entra um ponto importante que o governo brasileiro vai jogar com o calendário. A gente está aí às vésperas da eleição, a eleição batendo as portas. Então, até começar fazer todo esse trâmite, vai ter ali já praticamente o resultado das eleições aqui no Brasil. Então, o presidente Lula vai concorrer à reeleição. Tem, do outro lado, o principal oponente é Flávio Bolsonaro, que disse que com ele, ele argumenta que com ele no poder seria uma negociação muito mais tranquila, mas de modo geral, a expectativa de integrantes do governo é que
confirmando uma reeleição do presidente Lula, muda também os humores ali. Pode recomeçar ali pode reabrir as negociações entre Brasil e Estados Unidos em outros termos. Então, o Brasil ganha tempo com isso também. E, claro, neste momento não há nenhum contato direto ali para falar sobre entre o presidente Lula e Donald Trump. Não há nada nesse sentido, até porque há uma avaliação interna de que isso nem vai acontecer, Márcio. Por quê? Um eventual contato entre os dois líderes poderia ser visto ali quase como uma vitória do presidente Lula. Então, a percepção também do governo brasileiro é que Donald Trump também vai adotar muita cautela, vai também optar por ganhar tempo até o resultado das eleições deste ano.